A voz do campo vai começar, nosso programa da agricultura familiar. A voz do campo vai começar, nosso programa da agricultura familiar. FETAP Sindicato vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população. FETAP Sindicato vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população. Estamos de volta com o podcast A Voz do Campo. Este é o episódio 38 da temporada 2022. Hoje vamos falar sobre a segunda etapa das oficinas de base que acontecem em Pernambuco. E esse podcast terá a apresentação minha e do jornalista Emerson da Cunha. Seja muito bem-vindo, Emerson. As oficinas de base são encontros que permitem que as demandas de cada polo sindical possam ser escutadas, as potencialidades possam ser avaliadas e novas estratégias possam ser planejadas para o sistema confederativo, sindicatos, federações e CONTAG, em especial com o apoio na defesa e na construção de políticas públicas para o campo. Olá, Ilka, olá, ouvintes. Muito feliz de estar aqui compondo esse podcast agora aqui com vocês. E é isso aí, Ilka. As oficinas de base que foram promovidas pela CONTAG e a FETAP de 5 de outubro a 7 de novembro, mês passado desse ano, reuniu dirigentes e lideranças sindicais dos polos do Sertão do São Francisco e do Sertão do Araripe, das Matas Norte e Mata Sul e do Agreste Central, do Agreste Setentrional e do Agreste Meridional. Foi a oportunidade de encontros para a troca de impressões, informações e saberes sobre o contexto político, econômico e sindical de cada um dos polos e suas regiões. O nosso papo acontece a cada 15 dias quando lançamos novos episódios sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade. A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. As oficinas deram continuidade ao primeiro ciclo realizado ainda no ano de 2019. A pandemia, no entanto, acabou interrompendo essas oficinas que foram retomadas apenas esse ano. Por isso, fez parte da discussão durante esses dias temas importantes nesses últimos anos, como a pandemia, as crises sanitária, política e econômica que a gente viveu e ainda tem vivido, as dificuldades dos últimos 4 anos em relação a perdas de direitos e ataques diretos aos sindicatos e à produção agroecológica vindo direto do governo federal. Mas também foi o momento da gente entender as perspectivas e compartilhar as nossas perspectivas para o retorno do presidente Lula para seu terceiro mandato em 2023. As oficinas de base são a oportunidade de planejar ações para questões de sustentabilidade política financeira do movimento sindical rural durante os próximos 4 anos da atual gestão, inclusive avaliando os resultados de ações implementadas, como a campanha Sindicato de Portas Abertas, que é acompanhada pela Diretoria de Finanças e Administração da Federação. O diretor Paulo Roberto Santos, o Beto, explica melhor a importância das oficinas de base para a sustentabilidade do movimento sindical rural. Eu acho de suma importância a gente poder contar com essa colaboração da CONTAG, através do convênio da CONTAG com o Senar, o termo de cooperação técnica, junto com as federações e sindicatos, a gente poder fazer esse processo de continuidade das oficinas de base, agora na segunda etapa, a primeira em 2019, agora 2022, onde a gente pôde perceber, a partir do levantamento e mapeamento, quais são os nossos gargalos ainda, as dificuldades que nós temos na região, em cada polo, aqui na Zona da Mata, Norte e Sul, poder identificar essas lacunas e ver também as potencialidades que nós temos na região para poder alavancar ainda mais a organização dos trabalhadores, a participação dos agricultores e agricultoras familiares, em que a gente pretende avançar e evoluir a partir da produção, da comercialização, da vida sindical, da participação da juventude, das mulheres, das pessoas idosas. Então essa oficina de base, ela dá uma mexida, com todos nós do movimento sindical, para que a gente se inquiete cada vez mais e perceber que muita coisa já foi feita. Eu acho que a gente não pode não enxergar
os benefícios que o movimento sindical já teve no longo desses anos, mas que muita coisa precisa ser feita, né? Atualizar essa pauta e cada vez mais avançar na reestruturação da região para que os agricultores e agricultoras acessem política pública, cobrar mais do poder público, inclusive, e com uma conjuntura mais favorável a partir do ano que vem, né? Então, subsídios importantes para que no novo planejamento da gestão da FETAP a gente possa considerar vários pontos elencados aqui na oficina de base que venha fortalecer o movimento nos próximos 4 anos. Foi um momento também de analisar os resultados das eleições de 2022 e olhar para a realidade de cada polo, a partir da apresentação de dados, frutos de um diagnóstico realizado em cada polo sindical. A presidenta da FETAP, Cícera Nunes, aponta para a gente a importância desses momentos. Bom, na verdade, a formação de base e na base, ela sempre foi importante e é importante. Seja em qualquer setor em que esteja as organizações, seja sindical, seja social. Então, nós do movimento sindical é muito comum a gente sempre ter ações de formação de base, sempre desde nossa existência. Então, as formações de base que tivemos anteriormente, elas foram importantes para nos preparar o contexto que a gente vivenciou hoje em Pernambuco e no Brasil. Então, as que está acontecendo agora, recentemente, né, as oficinas de base, elas têm dado essa continuidade para que a gente veja como estamos hoje, o que fomos e o que queremos. Então, o contexto que está o país é um contexto que precisa de muita iniciativa, de reflexão, de ver dados, de avaliar, de planejar e de também a gente pensar estrategicamente como vamos agir diante do que estamos vivenciando, né? E aí são uma diversidade que estamos vivendo de perda de direitos, principalmente da agricultura familiar, e também a outra questão é que a fome ampliou. E quando a fome amplia, diretamente liga-se ao campo. No que liga ao campo, tanto liga quem está passando fome, mas também como a solução dessa fome passa também pelo campo. Porque a alimentação ela vem da agricultura familiar, a alimentação interna do país. Então nós temos sido importantes, somos importantes nisso, mas a gente tem perdido muitos direitos, né? Então a gente precisa fazer esse resgate e essas oficinas têm contribuído para isso, para a gente tomar iniciativas e decisões do que queremos no futuro do movimento sindical. A outra questão é a sustentabilidade política e financeira, que a gente tem que pensar, repensar as estratégias dessa sustentação financeira e política dos sindicatos, porque com o decorrer dos anos tivemos muitas dificuldades e nós precisamos hoje rever esse processo de desenvolvimento que precisamos ter e agir para o futuro. Então, ter sindicatos fortes que esteja com a economia e desenvolvimento crescendo em cada município, na agricultura familiar, e que esses agricultores estejam tendo seus direitos garantidos de políticas públicas, mas também ter esses sindicatos fortes também financeiramente e politicamente para essa existência política da categoria, porque se o campo não planta, a cidade não janta, mas tem que ter o campo. Então sempre vai existir o campo e a cidade. Então, se vai existir sempre, nós precisamos dessa categoria, que é a categoria da agricultura familiar, sempre forte e viva. Então, essas oficinas têm trazido esse fortalecimento e esse grande êxito da gente estar aí inovando, renovando as estruturas financeira e social do movimento sindical. Entre os compromissos apontados pelas oficinas vieram a necessidade de investir em mais processos formativos nos territórios, no fortalecimento do trabalho de base, na integração permanente dos sindicatos, da FETAP e da CONTAG e na formação para a juventude, principalmente em agroecologia e política partidária. Alair Santos é secretário de Política Agrícola da CONTAG e esteve presente na oficina ocorrida no Centro Social Euclides do Nascimento, que fica na sede do Polo Sindical da Mata Norte, no município de Carpina, entre 16 e 18 de novembro. Ele explicou um pouco sobre o histórico das oficinas de base da CONTAG em Pernambuco e quais os principais objetivos. Olha, nós fizemos a primeira edição dessas oficinas de base em 2019, que foram 116 oficinas pelo Brasil todo. Então, cada estado tinha o seu número de oficina. De lá para cá, nessas oficinas foi dito pelos nossos dirigentes sindicais de que o enfraquecimento do movimento sindical já vinha
pela ausência de nossos diretores e diretoras na base, né? E aí conta da CONTAG nas suas bases, que são as federações, das federações nas suas bases, que são os sindicatos, dos sindicatos nas suas bases, que são os trabalhadores rurais. Conta de cima a baixo. A condenação não é só para o diretor do sindicato, nem da federação, nem só da CONTAG, dos dirigentes sindicais como um todo. A partir daí, a gente tinha uma expectativa de fazer um outro roteiro para a segunda etapa, porque a gente queria já estar fazendo uma terceira ou quarta etapa, né? Mas estamos na segunda por causa da pandemia. E aí, a partir daí, a gente tirou como encaminhamento de fazer uma campanha Sindicatos de Portas Abertas. Esse é o eixo central. O que é o Sindicato de Portas Abertas? É a gente poder fazer uma leitura geral do que está acontecendo no movimento sindical. E deu o nome de sindicato foi porque a gente, se fortalece o sindicato, você fortalece a estrutura como um todo, federação e CONTAG. Então, a partir dessa campanha Sindicato de Portas Abertas, a gente pensou de que era preciso de discutir nessa segunda etapa como é que a gente ia executar esse Sindicato de Portas Abertas. E já demos algumas linhas, né? Algumas delas era a revalidação dos descontos de aposentados, porque foi uma propositura do governo atual, né, de acabar com o movimento sindical. Então ele queria acabar com o desconto de aposentado, que é a maior fonte de renda do movimento sindical como um todo. Então aí a gente aceitou numa proposta imposta de fazer uma revalidação daquelas autorizações. A partir dessa revalidação, a gente pensou, por que não também fazer uma revalidação do quadro associativo, aquele que paga no balcão? Então, era como se fosse um recadastramento, sem necessariamente mudar o número de matrícula, né? Seria uma atualização do cadastro também daqueles que pagam em balcão. Pois bem, então, esse é o eixo central, né? A partir desse eixo central, a gente poder, que é um dos objetivos também, discutir nas 116 oficinas de base da segunda etapa, que caso aqui em Pernambuco são 5, né? Nós poder avaliar o que é que está dando certo no movimento sindical aqui na base dos sindicatos mesmo, que são base da federação, que consequentemente é base da CONTAG, né? O que está dando certo para a gente reazeitar isso, né? E fazer com que aquilo permaneça sendo um fato de sucesso, e o que está dando errado a gente poder corrigir, né? Mas aí já indicando a possibilidade de algumas coisas também. É preciso do sindicato melhorar a sua presença, do movimento sindical como todo, melhorar a sua presença na base. Por que às vezes a gente fala sindicato? Porque o sindicato do município, ele tem que ter uma atuação lá na sua base para levar as informações que os agricultores pretendem ter e levar também as conquistas, né, que a gente já teve, né, embora nos 6 últimos anos a gente perdemos, e trazer de lá para cá qual que é o anseio daquele povo, qual que é o anseio da base. Para isso, né, fazer um efeito cascata para cima, né, de sindicato, federação e confederação, porque senão a gente fica lá todo dia praticamente do ano inteiro. A gente tem uma incidência no Congresso Nacional para defender uma lei de interesse da gente ou para ser contra uma lei que prejudica os trabalhadores. Então, de repente, a gente não faz chegar isso para os trabalhadores. Então, por isso a gente faz essas oficinas de base para ouvir, para discutir, como um processo também informativo. Agradecemos a participação da presidenta da FETAP, Cícera Nunes, do diretor de Finanças e Administração, Paulo Roberto Santos, e do secretário de Política Agrária da CONTAG, Alair Santos.
As oficinas de base desse ano se encerram com atividade essa semana no Polo do Agreste Meridional, no Centro de Formação Luiz Inácio Lula da Silva, no município de Garanhuns. Em 2023, as oficinas recomeçarão pelo sertão do estado. Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Entra lá, segue a gente, curte e compartilha com seus amigos esse podcast. É bem fácil de achar, né, Ilka? No Instagram é só digitar FETAP_oficial e no Facebook e YouTube FETAP.oficial. Esse podcast tem produção da Assessoria de Comunicação da FETAP, roteiro e entrevistas Emerson da Cunha, locução Ilka Oliveira e Emerson da Cunha. Montagem e edição PH Assessoria de Comunicação. O podcast está disponível na plataforma digital de música Spotify. É só acessar a plataforma e digitar A Voz do Campo. Obrigado pela sua companhia. A Voz do Campo vai se despedindo agora, o podcast da FETAP. Até outra hora. Uma realização FETAP, Sindicatos e CONTAG.